Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 18 de julho. Estamos meditando agora, neste mês, sobre a importância de crescermos no conhecimento da graça e no conhecimento de Cristo Jesus, aqui na nossa igreja, no sudoeste da França, no litoral basco francês, ao lado da Espanha, inclusive. E eu gostaria de ler um texto que foi meditado na nossa igreja hoje pela manhã, e em Hebreus capítulo 3, verso 13 a 19, 12 a 19. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto este hoje de que falam as Escrituras sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isto que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes terei dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Esta carta, acreditamos, foi escrita entre os anos 60 e 70 da nossa era. Talvez 64 a 65, a 66. É uma época em que já as perseguições começam aos cristãos. Mas alguns historiadores dizem que os judeus estavam sendo poupados por enquanto. Em 70, a gente sabe que foi a destruição completa de Jerusalém e do templo. Então, cremos que esta carta foi escrita antes que o louco do Nero comece a queimar cristãos pelas ruas de Roma, jogando-os aos leões, queimando-os também no Coliseu de Roma. Então, o que está acontecendo? O que acontece quando você está sendo perseguido? Você vai tentar encontrar a facilidade. A facilidade que esses irmãos de origem hebraica estavam encontrando era voltarem para a religião judaica. Só que uma coisa que não podemos esquecer é que Cristo está no centro do evangelho e do cristianismo. Se Cristo for para a periferia na mensagem pregada pela igreja, nós não estamos mais no evangelho, nem muito menos no cristianismo de Cristo Jesus. Quando os judeus aqui colocaram Cristo na periferia da prática cristã deles, eles estavam fazendo uma outra coisa e não estavam mais naquilo que Jesus propõe para cada um de nós. E ele está dizendo, nesse capítulo 3 e 4, que existe um descanso preparado para o povo de Deus. E a única coisa que vai nos impedir de entrar nesse descanso, inclusive descanso hoje, ele vai dizer muitas vezes, inclusive ele diz no verso 13, hoje, não é um descanso quando você morrer, é um descanso agora. Descanso espiritual em Cristo Jesus, que ele vai comparar a entrada na terra prometida. Quem foram as pessoas que não entraram? As pessoas que levantaram a mão e se converteram lá no Egito. Quem foram as pessoas que não entraram? Que atravessaram o Mar Vermelho, ou seja, que cresceram no mar evangélico, que eram cristãos, que eram tudo do povo de Deus, não entraram por causa da incredulidade. O mesmo pode acontecer com alguém que vive num meio super cristão, evangélico. Tem gente até que diz, eu nasci em berço evangélico. Eu nunca soube que existia um berço que chamava evangélico. Não é mesmo? Mas olha que coisa impressionante, o povo de Deus não entra. Por quê? Por causa da incredulidade. E ele está dizendo, então, nesse texto de Hebreus, que Jesus é superior aos anjos, porque ele é o Criador, no capítulo 1 e parte do capítulo 2, ele é superior a Moisés, na metade do capítulo 3, e ele é superior a Josué, que fez com que algumas pessoas entrassem no descanso da terra prometida, que é chamado de descanso, mas eles não descansaram, né? Tiveram que lutar noite e dia. A vida cristã é uma batalha, inclusive, não é mesmo? O descanso que Deus nos propõe agora é um descanso eterno e a gente não entra, às vezes, as pessoas não entram. Eu já entrei, em nome de Jesus, está amarrado, né, de não entrar. Não entro por causa da incredulidade também.
Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, ele diz no capítulo 4, verso 2, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Você pode ouvir uma mensagem maravilhosa, mas se você não entregar completamente todo seu espírito, alma e corpo ao Senhor e crer nele para viver uma vida de descanso com ele o dia todos os dias, se você não ter essa crença, a mensagem pode ter sido maravilhosa, mas não vai fazer efeito algum em você. O que acontece aqui? 10 pragas do Egito, travessia do Mar Vermelho, água potável lá onde a água era amarga, carne que cai do céu, maná que cai todo dia durante 40 anos, milagre, milagre, milagres, milagres. Não entraram na terra, não entraram no repouso, viram no descanso, viram tudo de bom que Deus dá, mas mesmo assim não entraram. Não sei se você já leu a multiplicação dos pães em João capítulo 6. Depois da multiplicação dos pães, Jesus faz um discurso. E aquele tipo de discurso que esvazia a igreja. Tem discurso que esvazia a igreja. Tem igreja que quanto mais você prega o evangelho, mais ela se esvazia. Hoje, noite de milagre, tem gente que diz, né? Não sei quem que decidiu que vai ter os milagres. Quem que vai fazer o milagre é o pastor? O pastor anuncia noites de milagres. Mas quem que vai fazer o milagre? E se Deus decidir que não vai fazer milagre naquele dia? Vamos ter que inventar milagres, né? Já ouviu isso? No seu Facebook às vezes aparece. Dia 24 de janeiro, noite de milagres na primeira igreja, terceira, quarta, quinta da cidade, grandes milagres. Mas quem decidiu que vai ter milagres? Aí você fala de compromisso, de morte na cruz, de viver para Cristo, de amar o próximo. Aí ninguém vem, né? Ninguém vem. Frustrante. Você faz estudo bíblico e ninguém vem. Faz noite de milagre, a igreja enche. A mesma coisa aqui, em Romanos, em João capítulo 6 e nesta carta de Hebreus. Todo mundo quer comer maná que cai do céu, mas não entram a si mesmo no repouso, no descanso de Deus. Comendo maná e não entram no descanso. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Isso é citado no Salmo 95, de Davi. Hoje é o dia de entrar no descanso do Senhor. Interessante que esse livro foi escrito para crente, né? Hebreus é um livro escrito para crentes de origem judaica, hebraica. Por isso que o livro é chamado de hebraico, de Hebreus. Crente, gente crente, que está pegando Jesus e colocando na periferia, porque é mais fácil para eles colocar Jesus na periferia e colocar ao centro a religião, a tradição da família. Tem gente que fala, eu nasci assim, parece Gabriela, né? Eu nasci assim. Tem crente Gabriela, não presta, minha gente. Você nasceu assim, mas tem que mudar. Deixar Jesus te mudar. Porque da forma que você nasceu, você não entra no descanso de Deus. Só Cristo pode te fazer entrar no descanso de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e você precisa desta palavra. A gente fala às vezes de avivamento, né? Tem gente que pensa que o avivamento é quando todo mundo começa a gritar. Eu chamo isso de loucura, né? Todo mundo começa a gritar, rodar, 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 cai no chão, levanta, roda, roda, e o pessoal chama isso de avivamento. Avivamento, minha gente, é uma volta ao evangelho de Jesus Cristo, que é eterno, que não é moda, é eterno. Já viu aquele texto de Apocalipse, quando um anjo atravessa o céu proclamando o evangelho eterno? Precisamos voltar para esta palavra que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. É por isso que a gente não gosta dessa palavra, porque ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. É por isso que a gente não quer. A gente prefere ficar rodando, pulando, gritando com os doidos, do que ouvir o evangelho de Cristo Jesus e colocá-lo em prática. Porque se a gente não coloca em prática, não serve para nada. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Não, cuidado, minha gente. Eu também digo para mim mesmo, cuidado. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta.
Entrar no descanso do Senhor é deixar Cristo agir na nossa vida. E esse texto maravilhoso de Hebreus capítulo 4, que fala do descanso, termina no verso 16. Eu gostaria de ler do verso 14 em diante. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, ele diz, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Quando você tira Cristo do centro da sua espiritualidade e coloca outra coisa, é como aquele homem que construiu uma casa na areia. Se a casa não for construída no rochedo, quando vem a dificuldade, a casa vai embora. Que Deus tenha misericórdia de nós.